Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família. Presbítero Cláudio, vamos trazer hoje o resumo da nossa última lição, revista de adulto deste primeiro trimestre 2026, concluindo o nosso estudo, relembrando, na verdade, sobre a Santíssima Trindade. Aprendemos sobre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Relembramos, aprendemos que não são três deuses, apenas um Deus, e essa revista ela tratou muito sobre a Trindade, a natureza de Deus, Deus que se revela como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Tá bom, queridos? Nesta nossa última lição, 13ª lição, o título é A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Nosso texto áureo, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nossa verdade prática, a redenção da Igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime, e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da Igreja no mundo. Missão, a nossa revista, nossa lição também trata sobre este tema, Missio Dei, ou a missão de Deus. A missão, ela começa em Deus. Deus Pai envia Deus Filho, Deus Pai e Deus Filho envia o Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, envia a Igreja ao mundo. Então, irmãos, sobre a nossa introdução, ela traz essa ratificação, essa confirmação de que a Trindade é a base da fé cristã e o fundamento da vida e missão da Igreja. Pai, Filho e Espírito Santo atuam em perfeita unidade na eleição, redenção, santificação e também no envio da Igreja ao mundo. Então, esse é o nosso objetivo, o objetivo dessa nossa missão: mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor, explicar que a comunhão da Igreja só é possível pela ação trinitária e destacar também que a missão da Igreja é fruto do envio e capacitação da Trindade. Então, o Pai nos amou, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos santifica, nos envia. Estudamos também sobre a regeneração, sobre a santificação, Regeneração, nascer de novo. E o Espírito Santo também, o agente, é aquele que capacita. Ide por todo mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei a virtude, o poder do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, está lá Jesus comissionando a igreja, Ide por todo mundo. E nos ensina também a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa lição ela trata de eleição, de redenção e santificação. Quem nos elege? Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Quem nos redime? Deus Filho, aquele que morreu em nosso lugar. E quem nos santifica? Deus
Espírito Santo. Tá, meus irmãos? Então, uma lição, uma revista muito importante nesse trimestre que nós estudamos. Então, nessas 13 lições temos estudado nesse trimestre, estamos finalizando hoje, a Trindade é uma doutrina fundamental à fé cristã e também a base da existência e da missão da Igreja. Sem Deus Pai, sem Deus Filho e sem Deus Espírito Santo, não existiria Igreja, tá? Então, ela revela o agir cooperativo do Pai e do Filho e do Espírito Santo de forma harmoniosa na criação, na redenção, santificação e na comunhão da Igreja. Então, a Trindade é quem sustenta, irmãos, quem guia, quem envia a Igreja ao mundo para cumprimento do seu papel no mundo de evangelizar, de levar as boas novas, tá bom? O texto bíblico da nossa última lição desse trimestre, segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, 12 e 13, e 1 de Pedro, epístola escrita pelo apóstolo Pedro, primeira epístola, capítulo 1, versículo 2 e 3. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolado, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O primeiro tópico da lição, a Trindade e o plano redentor. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, redimidos pelo sangue de Cristo e santificados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escritor da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixa escrito: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O apóstolo Paulo está ensinando aqui que Deus, Pai, primeira pessoa da Trindade, elegeu a igreja desde a eternidade. Desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Como assim, pastor? Deus nunca tem, irmãos, um plano B. Por quê? Quando a gente lê esse versículo aqui, Paulo nos ensina que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O termo presciência é uma palavra grega proginoskó, que significa conhecer de antemão, ou um conhecimento prévio de Deus, né? Que sabe todas as coisas antes de elas acontecerem. E um dos atributos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, é a sua onisciência, ou seja, conhece, sabe todas as coisas. Quando Paulo diz, e aqui algumas correntes teológicas, a exemplo do calvinismo, que vai dizer que Deus elegeu uns para a salvação, automaticamente está dizendo que outros, né, para a perdição.
Se Deus escolheu uns para a salvação, outros, automaticamente, Deus não escolheu. Então, se Deus não escolheu estes, está dizendo que o destino desses, Deus já o determinou. Aí a gente vai lá para João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui está falando da humanidade, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, Deus amou a humanidade com um amor tão extraordinário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Paulo escreve aqui, eleito segundo a presciência ou conhecimento antecipado, porque Deus sabe todas as coisas, Deus nunca tem um plano B, o plano de Deus sempre foi o plano A, Deus nunca erra, Deus nunca se equivoca. Entende? Até a pior das traições, que foi a traição de Judas ao Senhor Jesus Cristo, contribuiu, corroborou para que o plano de Deus na missão de Jesus fosse cumprida. Então, Deus nunca é pego de surpresa. Então, quando Paulo escreve eleito segundo a presciência de Deus Pai, está dizendo Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade. Porém, nem todos aceitam, nem todos querem, nem todos acreditam. Entende? Mas Deus amou a humanidade. Jesus não morreu só por alguns, Jesus morreu por todos. Então, se eu, vou me pegar aqui como exemplo, escolho o caminho que vai para a direita, Deus já sabe o resultado quando eu chegar lá, porque Deus já está lá. Se eu escolher o caminho que vai para a esquerda, Deus já sabe o resultado, porque Deus já está lá. Deus não está sujeito, limitado a este tempo. Então, este conhecimento antecipado, nós somos eleitos segundo essa presciência, esse conhecimento antecipado de Deus, é que Deus sabe todas as coisas. Entende? Deus amou a humanidade. Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos vêm a Cristo. Né? Em João capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus diz que quem não crê já está condenado. Então não é Jesus quem nos condena. Entendeu, irmãos? É aqueles que rejeitam Cristo. Então, se rejeita Cristo, já escolheu um lado, porque no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho escrito por João, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, se eu não escolho este caminho que é Jesus, automaticamente eu já estou escolhendo um caminho. E o resultado dessa escolha, Deus já sabe também qual é. Porque Deus sabe todas as coisas. Entendeu, irmão? Então, nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho, do Deus Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Aí, Pedro ainda escreve: somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essa frase, aspersão do sangue, Pedro traz lá do Antigo Testamento. A gente vê isso lá no livro de Êxodo, por exemplo, Êxodo capítulo 24, versículo 8. Tá? Então, remete aqui ao ritual do sacrifício do Antigo Testamento, essa frase, aspersão de sangue. Nós somos eleitos segundo a presciência do Deus Pai e em aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, no Antigo Testamento, o sangue do sacrifício do animal estabelecia esta aliança, né? A aspersão
A lei do sangue concedia benefício para aqueles que ofereciam o sacrifício para os adoradores, tá? Do mesmo modo, Cristo estabelece uma nova aliança com o seu sangue. Ele fala isso quando ele está lá com os apóstolos, no cenáculo, na Santa Ceia, com seus discípulos, uma nova aliança, né? Estabelecendo ali a nova aliança, um novo concerto, tá? Cristo estabelece essa nova aliança com o seu próprio sangue, né? Para a remissão dos nossos pecados. Ele, Cristo, amou a igreja e voluntariamente morreu por ela no nosso lugar, no lugar da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, esse ato é substitutivo, único. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os sacrifícios se repetiam. Então, o pecado não era perdoado, ele era encoberto. Mas Jesus, ele perdoa. Esse ato de Cristo é em nosso lugar, né? Único, definitivo, eficaz, cujo efeito reconcilia o homem novamente com Deus e purifica o pecador. Paulo escreve isso aos Coríntios, 2 Coríntios. É Deus em Cristo reconciliando o mundo novamente com ele. Entendeu, meus irmãos? Então, Jesus, ele ofereceu o sacrifício e ele foi o próprio sacrifício, tá? E o Espírito Santo, nós somos santificados, então nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, redimidos pelo sangue de Cristo, né? E santificados pelo Espírito Santo. Então, a gente vê aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Completando a frase aqui de Pedro, né, o versículo: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo. É 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então, esse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. Deus Pai elege, Deus Filho redime e Deus Espírito Santo santifica. Então, sem a ação do Espírito Santo também, a igreja não passa de uma instituição humana falida, porque é o Espírito Santo quem vivifica, quem purifica e conduz em conformidade com Cristo. Escrevendo o apóstolo João capítulo 16, versículo 8, a partir do versículo 8, ele vai nos ensinar que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o mover do Espírito Santo, ninguém viria a Deus. É o Espírito Santo que nos convence de que precisamos nascer de novo. O segundo tópico da lição, a igreja e a comunhão com a Trindade. Comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, o amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. Desde o pecado, do primeiro pecado de Adão, o homem nunca, por conta própria, nunca tomou a iniciativa de vir até Deus. Sempre o primeiro passo foi do Senhor. Sempre e sempre e sempre. Então, se não fosse este amor de Deus, ninguém se salvaria. Porque Adão pecou, desobedeceu e o pecado entrou no mundo. Deus não deu as costas. Pelo contrário, foi Adão que se escondeu. Quando percebeu que estava nu, que se afastou de Deus, que se escondeu. Foi Deus que foi até Adão. Onde estás, Adão? Adão estava escondido, envergonhado. Então, o primeiro passo sempre e sempre foi Deus que veio até nós.
Entendeu, irmão? Então, o estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. E estar no amor de Deus implica isso. E permanecer neste amor denota a verdadeira comunhão que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. E a gente vê lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? As virtudes, o fruto do Espírito Santo na vida daquele que está nesse amor, permanece neste amor. E temos a comunhão com o Filho, né? É o que Jesus nos diz em João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, sem Cristo, não tem como receber este amor, estar nesse amor, permanecer neste amor. Se rejeita Cristo, rejeita o Pai. Se rejeita Cristo, rejeita o Pai. Jesus ensinava muito isso aos fariseus. Muito dos embates de Jesus com os fariseus era isso, né? Os fariseus diziam que amavam a Deus, mas rejeitavam o Filho. Então, se rejeitou o Filho, está rejeitando o Pai. Tá? Então, é impossível possuir vida eterna sem esta comunhão com o Deus Filho, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos ao Deus Pai em nome do Deus Espírito, do Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder, na virtude do Espírito Santo. Então, temos que ter esta comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo é um dos aspectos vital da vida cristã, né? O Espírito Santo é quem promove a unidade no corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3, está escrito: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Entende, irmãos? Então, a comunhão com o Espírito Santo nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, onde há perdão, onde há cooperação. Capítulo 30, aqui do capítulo 4 de Efésios. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirado dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então a gente vê aqui Pai, Filho e Espírito unidos. Sem Deus Pai, sem Deus Filho, sem Deus Espírito Santo, nenhum de nós seríamos salvos. E o terceiro tópico da lição, finalizando: a igreja é enviada pela Trindade, a missão dada pelo Pai, o Filho comissiona seus discípulos, o Espírito capacita e envia. A Trindade, como estudamos ao longo desse trimestre, age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A origem está no coração do Pai, a missão Dei, a missão de Deus. A missão começou no coração de Deus, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo escreve isso na carta a Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus chamando e enviando seu povo para ser luz entre as nações. Gênesis capítulo 3, versículo 15 está lá, Deus decretando, né, que da semente da mulher, aquela que foi ludibriada, enganada pela serpente, nasceria um varão da semente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás. Deus ali está dizendo: eu não desisti de você, do homem. Porque Deus está dizendo: desta mulher que foi enganada vai nascer um descendente.
Entendeu? Deus chama Abraão e de Abraão forma uma nação. Então, Deus sempre deu o primeiro passo. Até o homem, no propósito de resgatar o homem. Entendeu? Então, no Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja. O envio do Filho é o ápice desse propósito. E a igreja é chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. No Evangelho escrito por João, capítulo 17, na oração sacerdotal, na oração intercessora, o Senhor Jesus tem uma frase extraordinária, chega a arrepia, quando o Senhor, orando ao Pai, diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Então, Jesus orou, intercedeu por mim e por você, antes dele ir para o Calvário. Jesus estava ali orando, intercedendo por cada um de nós, meus irmãos, tá? E o Filho comissiona seus discípulos. O Filho, enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. Após a sua ressurreição, Cristo ordenou, Mateus capítulo 28, versículo 19 a seguir: portanto, ide, ensinai todas as nações, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, é responsabilidade da igreja evangelizar, discipular, ensinar a palavra de Deus. É responsabilidade da igreja, tá? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente vê aqui a Trindade, tá? O Espírito Santo, né, que nos santifica, tá? O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, mas a fórmula batismal ela é trinitária, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo que nos capacita e envia. Novamente, Deus Pai enviou Deus Filho, Deus Pai e Deus Filho enviou Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo enviou a igreja. A missão da igreja não pode ser realizada sem essa capacitação do Espírito Santo. Já estudamos Jesus mandando para os discípulos, está lá em Lucas capítulo 24, 49, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, tá? Então, é o Espírito Santo quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos, nós vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Atos capítulo 3, versículo 2. O Espírito diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, o Espírito Santo não apenas habita em nós, não apenas nos acompanha, mas orienta e dirige nessa tarefa evangelizadora, irmãos, que é a missão da igreja dada por Deus, tá? Então, o Espírito Santo quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério, tá? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, né? Um único Deus, não são três deuses, um único Deus que se revela como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que nesse trimestre, né, que você tenha aprendido. Se você tem dúvida ainda, veja os vídeos, releia a lição, porque o cristão precisa aprender a palavra de Deus. Então, quando a gente estuda, quando a gente medita, a gente pede ao Espírito Santo que nos ilumine, né? O Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração e diariamente nós vamos aprendendo, renovando a nossa mente, né? Como Paulo escreve, Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, que o Espírito Santo te abençoe,
né? Que o Espírito Santo habite na sua vida, que o Espírito Santo tenha a liberdade de moldar o teu caráter, que o fruto do Espírito Santo, né, desenvolva na sua vida, que Jesus guie os teus caminhos, né, que Deus Pai encontre em você, né, um homem e uma mulher que Ele pode contar. Deus abençoe.